Beleza, vamos lá. Boa noite, professor Lucilo Macedo. Dia 12/11 de 2020, Direito Penal 3, Faculdade FACIP, turmas do quarto A e B noturno. Bom, vamos dar sequência, então, aos crimes contra o patrimônio. Lembrando que já estudamos o crime de furto em coisa comum, né? E o crime de roubo, né? Foi aí que nós paramos, então, nossa última aula. Então, o Marcos está aí assistindo nossa aula, enquanto um aluno está aí, significa dizer que o direito penal está vivo. Então, damos sequência aí, depois eu disponibilizo o link para os demais colegas que, porventura, não tenham como assistir essa aula de hoje. Então, tá bom. Então, vamos lá. O que é importante trazermos agora dos crimes contra o patrimônio? Nós já vimos a figura do artigo 157, que é o crime de roubo. Agora, na sequência, passaremos então a estudar o crime de extorsão. E vamos fazer, na verdade, o estudo de 3 crimes ao mesmo tempo, fazendo a distinção entre eles, que é o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal, que é o crime de extorsão mediante sequestro do artigo 159 do Código Penal, e o crime de extorsão indireta, que é do artigo 160 do Código Penal. Então vamos começar com o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal, onde eu tenho lá o tipo penal constranger, né? Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Ele traz a mesma pena do crime de roubo, de 4 a 10 anos. Então vamos lá. Primeiro, o constranger aqui, esse tipo penal constranger, na extorsão, constranger é o mesmo que fazer à força, né? Realizar contra a vontade de alguém. Então, este crime de extorsão, ele tem como requisito obrigatório a violência ou a grave ameaça. E ele também exige, né? Ele também exige uma vantagem indevida, ou seja, uma indevida vantagem econômica. Então vamos imaginar o que seria uma indevida vantagem econômica. Vamos lá, o Marcos aqui me assistindo, você imagina então o Marcos exercendo violência ou grave ameaça contra a minha pessoa, exigindo então que eu venda o meu veículo para ele, né, por um preço menor do que ele vale. Então meu veículo vale 10 mil reais, o Marcos então exerce violência ou grave ameaça, exigindo que eu venda o veículo para ele por 4 mil reais, né, por 4 mil reais. Então, veja, o Marcos está cometendo o crime de extorsão, né? Ele está cometendo o crime de extorsão porque não existe lei neste país que me faça vender este veículo por um preço menor ou mais, que eu queira então vender obrigatoriamente este veículo ao Marcos. Então, isso pode ser utilizado num imóvel, né, numa residência, desde que exista aí uma indevida vantagem econômica, tá? Porque não tem lei, por exemplo, que existe. É muito comum pessoas utilizando da grave ameaça, por exemplo, né, querendo extorquir alguém, querendo algo em troca. No caso, uma vantagem econômica. O que eu preciso trazer neste primeiro momento para vocês? Existe um crime que nós ainda não estudamos, mas é importante entendermos, né? A Carol está perguntando se perdeu muita coisa. Não, Carol, comecei agora, tá? Comecei agora lá no artigo 158. Começamos nesse exato momento, tá? Pode ficar tranquilo, não perdeu nada não. Perdeu, tá bem no comecinho a aula, tá? Bom, então, o que acontece? O artigo 158, ele tem o emprego da violência ou da grave ameaça, e ele tem uma indevida vantagem econômica. Ou seja, não tem lei que me obrigue a realizar aquele tipo de ato. Porém, dentro do ordenamento, existe no Código Penal um crime previsto lá no artigo 146, que é o crime de constrangimento ilegal. Então, eu preciso muito, quando eu estudo extorsão, eu preciso estudar também o constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal. Porque, analisa comigo,
O artigo 146 do Código Penal, ele diz assim: constranger, percebam que é o mesmo tipo penal da extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, também temos a violência ou a grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade e resistência, a não fazer o que a lei manda ou a fazer o que ela não permite. Veja, aqui no constrangimento ilegal, eu não tenho o recebimento de indevida vantagem econômica. Ou seja, o constrangimento ilegal pode ser, por exemplo, alguém que exerça uma violência ou grave ameaça para obrigar você a sair com ele num shopping. Então, um camarada obriga uma outra pessoa, a sua namorada ou a sua ex-namorada, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, a passear com ele no shopping. Não existe lei que obrigue. Não existe lei que obrigue, então, obrigue que ela saia com ele no momento que ela não queira. Isso é constrangimento ilegal, né? Isso é o crime do constrangimento ilegal. Por que não é extorsão? Porque na extorsão eu tenho obrigatoriamente uma indevida vantagem econômica, enquanto que no constrangimento ilegal, e obviamente a pena é muito menor, é de 3 meses a 1 ano, ou multa no constrangimento, enquanto que na extorsão eu tenho uma pena muito maior, lá do 158, que vai de 4 a 10 anos. Então, num primeiro momento é muito importante, agora faremos, né, algumas distinções com alguns delitos. Então, essa extorsão, ela obrigatoriamente ela tem uma indevida vantagem econômica, né? Outra coisa, o parágrafo 1º, ele traz, se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, ele traz um aumento de 1/3 até a metade. E aí, faço uma observação, eu sei que vocês estão me acompanhando aí com o Código Penal de vocês. Então, se eu tenho um concurso de 2 ou mais pessoas, ou se eu utilizo arma, a pena sofre um acréscimo, um aumento de 1/3 até a metade. Dado importante, você que está anotando e gosta de fazer observação no seu Código Penal. Quando eu falo arma, eu estou falando qualquer arma. Ou seja, tanto uma arma própria, arma de fogo, rifle, espingarda, pistola, quanto uma arma imprópria, aquela que não foi confeccionada para matar. Faca, foice, enxada, canivete. Então, não é só arma de fogo, porque quando o legislador quer mencionar arma de fogo, ele coloca a expressão arma de fogo. Então, quando ele fala arma, são armas próprias ou armas impróprias. Tudo bem? Tranquilos? Até aqui? Maravilha? Joia. Vamos mais. Professor, em virtude da violência empregada ao delito, da violência empregada, pode resultar uma lesão corporal ou pode resultar morte. Concorda comigo? Pode. E aí, se resultar uma lesão corporal ou se resultar morte? Então, o parágrafo 2º do delito, ele remete, né? Ele remete, é o que a doutrina costuma chamar de tipo penal remetido. Ela remete para outro delito. Então, na verdade, se resultar uma lesão corporal de natureza grave, a pena será de 16 a 24 anos. Será de 16 a 24 anos, né? E se resultar a morte, né? Se resultar a morte, nós temos então, se essa morte resultar, eu tenho que analisar justamente isso. Por quê? Pelo seguinte, porque se resultar a morte, né? Eu tenho que aplicar aquela pena, aquela sanção lá do latrocínio, ou seja, de 20 a 30 anos. Então, se resultar morte, eu aplico a mesma pena do crime de latrocínio, 157, parágrafo 3º, resultando morte de 20 a 30 anos. É isso? É isso que traz lá o artigo 157, seu parágrafo 3º. Porém, se resultar lesão corporal, de 7 a 15 anos. Tá? Outra coisa, em 2009, por sinal está acontecendo até hoje, uma prática de um crime muito comum, a saidinha de banco.
E muitas vezes acontecia o quê? O chamado sequestro relâmpago. Você privava momentaneamente a liberdade daquela pessoa para que ela então fornecesse a senha do banco, para que ela pudesse então, a sua digital, pudesse fornecer a sua digital, para que ela então pudesse liberar o dinheiro, por exemplo, em caixas eletrônicos. Então, a figura do 158, parágrafo 3º, que é a chamada, que surgiu em virtude do sequestro relâmpago, ela traz a seguinte situação. Acompanhem comigo para que possamos distinguir com o crime de roubo. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena será de reclusão de 6 a 12 anos, além da pena resultante da lesão corporal grave ou da morte. Neste caso, aplica-se as sanções do 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º, 24, no caso, parágrafo 2º, no caso, 16 a 24, ou morte de 24 a 30. Vou dar o seguinte exemplo para que vocês possam entender o que é essa extorsão mediante essa extorsão da modalidade qualificada, ou seja, o sequestro relâmpago do parágrafo 3º. Imaginem, por exemplo, eu paro com o meu veículo numa agência bancária, naquele momento eu sou rendido com uma arma de fogo, por um bandido. Ele me obriga a entrar na agência bancária, ele me obriga a digitar a senha do meu cartão, da minha conta, e também a minha digital. Quando eu faço isso, então, ele pede para que eu saque o valor diário permitido, vamos dar um exemplo, R$1.000, eu saco, ele pega o dinheiro e vai embora. Essa questão é muito batidinha em prova de concurso. Eu pratiquei o crime de roubo ou o crime de extorsão? Por que não é o crime de roubo? E aí você vai fazer essa pergunta. Sem o fornecimento da senha e da digital, eu conseguiria sacar o dinheiro? Não conseguiria. Como eu não conseguiria sacar o dinheiro, este fornecimento da senha e da digital era condição para que a vantagem econômica pudesse acontecer. Então, estou diante de uma extorsão em sua modalidade qualificada do parágrafo 3º, e não o crime de roubo. A princípio, aparentava ser um crime de roubo do artigo 157 do Código Penal. Tudo bem? Tranquilos aqui? Professor, a tentativa aqui é possível? Eu quero que vocês entendam, quem estiver anotando, depois eu vou enviar esse texto também para vocês, não se preocupem com o material de apoio. O artigo 158, ele é considerado como um crime formal. Ou seja, o que é um crime formal? Os colegas se recordam? O que é um crime formal? Crime formal é aquele que a consumação acontece independentemente do resultado. Então, se o agente empregou, ele constrangeu, mas ele não conseguiu sacar, enfim, o crime está consumado. Por quê? Porque ele é crime formal. Professor, a tentativa seria possível ao delito no momento da realização do emprego da violência ou da grave ameaça, se ele não conseguir chegar a realizar o constrangimento, a tentativa seria possível mesmo ele sendo o crime formal. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Por favor, me interrompam a qualquer momento de dúvida, vocês podem me interromper sem cerimônia. Ok? Tranquila extorsão? Não vão errar, não vão confundir nunca numa prova, isso um dia vai aparecer na vida de vocês. Agora, vem a extorsão mediante sequestro, do artigo 159. O que é extorsão mediante sequestro? Que está no 159. É você sequestrar pessoa. Você sequestrar pessoa e obter para si ou para outrem uma vantagem, ou seja, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Então, eu privo a liberdade de alguém e, em troca, eu exijo uma vantagem. Qualquer vantagem. Não é necessário que seja exclusivamente uma vantagem econômica.
para devolver a sua liberdade, para que você tenha de volta a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Eu exijo uma vantagem. Dados importantes da extorsão mediante sequestro. O momento consumativo do crime de extorsão mediante sequestro não é com o pagamento do valor do resgate. Não é com a solicitação do valor do resgate. O momento consumativo na extorsão mediante sequestro é quando acontecer a privação da liberdade, mesmo que eles ainda não tenham entrado no cativeiro, mas já tenha acontecido a privação dessa liberdade, o crime já está consumado. Então, a consumação não acontece com o pedido de resgate. A consumação não acontece com o pagamento. Outra coisa, a tentativa é possível no crime de extorsão mediante sequestro? Perfeitamente possível. Só que a tentativa no crime de extorsão mediante sequestro só pode acontecer no momento da privação da liberdade. No momento da privação da liberdade. Então imagina, tirei um empresário do carro, quando ele está saindo do carro, vem uma viatura policial, né? E acaba prendendo em flagrante os sequestradores, né? A tentativa é possível. Outra coisa, a extorsão mediante sequestro, a doutrina reconhece a extorsão mediante sequestro como um crime permanente. O que significa reconhecer a extorsão mediante sequestro como um crime permanente? Significa reconhecer que ele se prolonga no tempo. Então imagina, o sequestrador privou a liberdade hoje e o sequestro já está acontecendo há 23 dias. Em qualquer um dos 23 dias que acontecer a prisão dos sequestradores, o crime foi em flagrante delito. Então, houve o ato flagrancial, porque trata-se de crime permanente. Por sinal, aproveito o momento para dizer para os colegas que esqueceram de uma súmula importantíssima da parte geral, a súmula 711. Se no nascimento da extorsão mediante sequestro, a pessoa é sequestrada no primeiro dia, eu tenho a pena de 8 a 15 anos, e o sequestro ainda está acontecendo. Se neste momento, neste intervalo, surgiu uma pena maior para o sequestro, e no dia seguinte for preso o sequestrador, eu vou aplicar a pena maior. Porque isso é uma exceção. Ah, professor, mas a pena não pode retroagir para piorar. É verdade. Só que neste caso, eu tenho a súmula 711. Porque quando for crime continuado ou permanente, e a extorsão mediante sequestro é permanente, eu aplico a pena mais grave. Não confundam permanente com continuado, tá? Porque o crime continuado é aquele que tem o mesmo modus operandi, né? Mesmo modus operandi. Tá no artigo 71 do Código Penal. Modo, execução, maneira é uma causa de aumento. Permanente, crime permanente não é uma causa de aumento, tá ok? Bom, o Código Penal, ele traz na figura do artigo 159, né, ele traz na figura do artigo 159 uma modalidade qualificada, porque a pena do 159 ela vai de 8 a 15 e do parágrafo 1º ela vai de 12 a 20. Quais as situações que essa pena passa a ter uma extorsão mediante sequestro qualificada, que é a do parágrafo 1º? Acompanhem comigo. São elas, olha lá. Se o sequestro durar mais de 24 horas, se o sequestrado for menor de 18 anos, se o sequestrado for maior de 60 anos, ou se o crime for cometido por uma associação criminosa. No código está falando formação de quadrilha. Porém, peço aos colegas que atualizem o código de vocês. A formação de quadrilha não existe mais. A figura do artigo 288 do Código Penal, hoje, é chamada de associação criminosa. 3 ou mais se reúnem com a finalidade de cometer crimes. Então, não é mais formação de quadrilha, mas mais associação criminosa. Isso é a primeira modalidade criminosa da extorsão mediante sequestro. Porém, eu tenho outras duas, que é a do parágrafo 2º e a do parágrafo 3º. Ou seja, do parágrafo 2º,
também uma modalidade qualificada, se resulta lesão corporal de natureza grave, esta pena será de 16 a 24 anos. E no parágrafo 3º, se resultar morte, é a maior pena que o Código Penal impõe em todos os crimes. Se essa extorsão mediante sequestro acontecer a morte, a pena será de 24 a 30 anos, e aí vai a atenção de vocês. Sequestraram e eles acabaram matando. Professor, vai ser a extorsão mediante sequestro e homicídio? Percebam que é interessante que foi empregado a morte, foi determinada a morte para não pagar o valor do resgate, ou para não descobrir o cativeiro, ou porque o sequestrado reconheceu os sequestradores. Vejam, neste caso, ele responde pela extorsão mediante sequestro que obteve o resultado morte, com pena de 24 a 30 anos. Tudo bem? É o primeiro artigo que vocês estudarão, que cabe a chamada delação premiada ou delação eficaz. O que significa isso? O Código Penal, então, ele oferece um prêmio a um dos sequestradores que delatar ou que ajudar a desmantelar o sequestro. Olha o que diz o parágrafo 4º. Ele vai trazer uma causa de diminuição de pena. Diz assim o 159, parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso de agentes, de pessoas, o concorrente que o denunciar à autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, ele recebe um prêmio. Essa diminuição de 1/3 a 2/3, quanto maior for a delação, a contribuição, é justamente onde o magistrado pode chegar a uma diminuição até 2/3. Então ele forneceu onde estava, que horário estava, quem estava, qual era o armamento, qual era a hora para entrar. Foi uma delação integral. Merece a diminuição? Com certeza pode chegar, inclusive, até 2/3. Tranquilos? Beleza? Extorsão mediante sequestro? Alguma dúvida? Não? Ok. Agora, precisamos estudar, na sequência, a extorsão indireta. Então, vimos a extorsão mediante sequestro, e com certeza vocês escutam muito na televisão, fulano de tal estava sofrendo uma extorsão. É essa do 158, quando tem violência ou grave ameaça. E eu tenho a extorsão indireta. Nessa extorsão indireta, ela tem alguns requisitos específicos. Olha para você ver. Primeiro, 160, extorsão indireta. Eu tenho dois tipos penais alternativos. Exigir, tem coação, ou receber como garantia de dívida. Primeiro requisito importante do artigo 160. Deve existir uma dívida. Um está devendo para o outro. Então, eu tenho uma relação comercial ou mesmo uma relação que eu tenha, então, um valor a receber, que já está vencido ou não. Então, exigência ou recebimento como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode causar procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vão entender? Então, primeiro passo, deve existir uma dívida. Segundo passo, eu tenho um documento que este documento que está na minha posse, ele pode ensejar uma responsabilização criminal contra você. Vou dar um exemplo. Eu tenho, então, uma dívida com fulano de tal e ele não quer pagar, ou está querendo pagar parcial. Só que eu tenho uma nota fiscal, por exemplo, que ele só nega impostos, ou uma nota fiscal fraudulenta, e eu digo para ele, amigo, o negócio é o seguinte, ou você paga a minha dívida, ou eu vou apresentar essa nota fiscal para o Ministério Público ou para a Delegacia Fazendária. Vejam, se você tem uma dívida contra alguém, você pode se valer do Poder Judiciário,
ingressando com uma ação de cobrança ou com uma ação de execução de título executivo, judicial ou extrajudicial para poder receber. Concordam comigo? Então, na verdade, ele não faz. Ele prefere esta chantagem, né? Ele prefere esta exigência, que é coação, ou mesmo este recebimento. Aí está a diferença entre a extorsão indireta e a extorsão do 158, com a diferença também com a extorsão mediante sequestro do artigo 159. Tudo bem? Tranquilos? Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza? Então tá bom. Na sequência, precisamos agora pular um pouquinho, tá? São artigos que eu não vou olhar com vocês agora, mas também é um artigo importante. Eu tenho certeza que já escutaram falar de um crime no Código Penal chamado apropriação indébita. Tenho certeza absoluta que já ouviram falar. O que é apropriação indébita? Diz assim o artigo 168 do Código Penal: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, a mesma pena do crime de furto. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Vamos dar um exemplo? Vamos dar o seguinte exemplo aqui. Colegas, este grampeador, ó. Este grampeador aqui, ele não é meu. Ele é da faculdade. E a faculdade me emprestou esse grampeador para que eu possa utilizar nas minhas aulas, na documentação, enfim. A faculdade me emprestou. A faculdade é a proprietária deste grampeador, porém, neste exato momento, eu tenho a posse deste grampeador. Concordam comigo? Então, imagina nesse exato momento que eu pegue esse grampeador e jogue na parede. Ou venda esse grampeador para comer um baguncinha daqui um pouquinho. Ou troque por uma outra coisa. Eu posso fazer isso? Não pode. Porque você não é o dono dele. Então, a apropriação indébita, você age como se fosse dono. Vendendo, dando, trocando, e você não é. Então, é uma inversão da propriedade. E eu preciso que quem estiver anotando, por gentileza, colegas, eu não peço para que vocês anotem nada, mas essa eu vou pedir. Na apropriação indébita, o dolo, a vontade, ela surge depois que eu já tenho a coisa. Então, o dolo aqui surge depois que eu já tenho a coisa. Eu estou diante da apropriação indébita aqui, do artigo 168 do Código Penal. Tranquilos? Maravilha? Beleza. O parágrafo 1º, ele traz uma causa de aumento, né? Quando for na figura de tutor, curador, né? Inventariante. Então, você é tutor, curador, inventariante, né? E você resolve ficar testamenteiro, está com a coisa em depósito judicial, né? Você resolve ficar com a coisa para si, né? Ele tem uma causa de aumento do parágrafo 1º, ou seja, eu aplico então a causa de aumento que traz lá no parágrafo 1º, aumentando esta pena de 1/3, ou mesmo o inciso 3, quando você então resolve realizar a apropriação indébita em razão do seu ofício, do seu emprego ou da sua profissão. Neste caso, do meu apagador, eu tenho uma relação, né, de empregado, uma relação trabalhista, uma relação de trabalho com a faculdade. Então, além da pena do delito de apropriação indébita, eu ainda recebo uma causa de aumento de 1/3. Professor, a tentativa aqui é possível? É possível. É perfeitamente possível a tentativa. Uma vez que eu posso tentar e não conseguir. Só um dado importante. Professor, pode acontecer uma apropriação indébita de um terreno, de um bem imóvel? Eu agir como se fosse dono de um terreno, por exemplo? Não pode. Isso é estelionato. Isso não é apropriação indébita. Então, muito claro na nossa cabeça que a apropriação indébita, o dolo surge depois que eu tenho a coisa. Maravilha.
Só que eu tenho uma outra situação. Eu tenho uma apropriação indébita conhecida como apropriação indébita previdenciária. O que é a Professor, apropriação indébita? Pois não? e esse crime aí também, se for cometido por funcionário público, aí é chamado de peculato, né? Isso. Vamos lá. Colega, obrigado pela sua pergunta. Fantástica. A colega perguntou, professor, se for o funcionário público que realizar essa apropriação, você vai lá no artigo 312 do Código Penal, lá no artigo 312, tá? A colega perguntou se for funcionário público que se apropria, né? O artigo 312 do Código Penal, ele é chamado aqui de peculato próprio. Só para responder sua pergunta, diz assim o 312 caput, peculato próprio, tá? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, tá? Então, quando for funcionário público, é peculato, apropriação, a doutrina classifica como peculato próprio. Artigo 312. E, colega, a pena é alta pra caramba. A pena do peculato, do 312, ela vai de 2 a 12 anos. A pena do peculato, do artigo 312, ela vai de 2 a 12 anos. Beleza. Respondido? Parabéns, obrigado aí pela participação, ter lembrado do peculato. Legal, tá? Matéria que vocês vão estudar a fundo no semestre que vem, nos crimes contra a administração pública. Legal. Bom, beleza, apropriação? Agora nós vamos numa outra situação. Talvez vocês já tenham escutado ou já tenham visto na prática. É a chamada apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A do Código Penal. Professor, Pois não? boa noite. Desculpa te interromper. Jamais, por É, favor, não tem cerimônia aqui. mas para não ficar muito vago, o que se trata a apropriação indébita, o senhor poderia explicar um pouquinho mais a fundo algum exemplo para a gente depois não confundir Fora com, esse por exemplo exemplo. do apagador? Não, não, vamos supor assim um exemplo. Uma pessoa que emprestou um carro para outra. Só Boa, que fantástico, Só vamos que lá. por um tempo assim mais extenso. Aí essa Beleza, pessoa se aproveitou da confiança dessa pessoa que show. emprestou e depois ela foi e vendeu esse veículo. Poderia ser Apropria... considerado como uma Poderia apropriação não, indébita? poderia não. Isto é apropriação indébita. A pessoa que recebeu o veículo a título de empréstimo, ela não era proprietária, mas ela tinha a posse do veículo. Exemplo claro que você deu de apropriação indébita. Exemplo perfeito de apropriação indébita. Vou dar um outro exemplo, colega. Vamos dar o exemplo, eu tenho aqui no meu escritório, vamos lá, uma máquina de Xerox. Então, eu alugo esta máquina de Xerox. Então, eu pago todo mês quantas impressões eu tenho, eu faço no escritório, e eu pago ao final do mês para esta empresa. Vamos imaginar que o nosso contrato terminou agora no dia 10. Então, hoje já é dia 12, eles me ligaram e falaram assim: olha, nosso contrato acabou antes de ontem, nós queremos a impressora. Eu viro para eles e digo assim: ô meu amigo, infelizmente eu estava precisando comprar um código penal atualizado, eu vendi a impressora e comprei um código penal. Veja, estou diante de um exemplo clássico também de apropriação indébita. Vou aproveitar sua pergunta, tá? Aproveitar sua É a pergunta. posse, professor? Então é a posse da pessoa que vai caracterizar a apropriação indébita, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Entendi. Ela tem a posse ou a detenção. E vou trazer mais uma outra situação para você que a doutrina aceita. Aproveitar sua pergunta que foi extremamente pertinente. Imagina, por exemplo, eu deixar meu carro no lava-jato. Amanhã meu carro está sujo, choveu ontem, eu deixo meu carro no lava-jato. O dono do lava-jato, após lavar meu carro, resolve dar um passeio na chapada e volta. Foi apropriação indébita? Foi. Mas sabe o que a doutrina vem reconhecendo, colegas? Que isso aí é uma hipótese de apropriação indébita de uso. Ou seja, não é ilícito penal, mas é apenas um ilícito civil.
Do mesmo jeito que eu tenho furto de uso, eu tenho apropriação indébita de uso. Eu não tenho apropriação indébita famélica. Agora, apropriação indébita de uso, eu tenho, uma doutrina aceita. Veja que coisa. Tá? Tudo bem? Neste caso, então, do Lava Jato, que eu deixei, ele não será responsabilizado pelo Código Penal. Ele somente será responsabilizado pelo que ele gastou de combustível, dos pneus, do motor. É o posicionamento atual, né, da doutrina. É o que a doutrina reconhece também a jurisprudência pátria. Tá? Então, eu preciso que vocês gravem assim. Na apropriação indébita, o dolo surge depois que eu tenho a coisa, a posse ou a detenção. Acabou. Tranquilos? Pode me interromper a qualquer momento sem cerimônia alguma, né? Bom, e o que é apropriação indébita previdenciária? Olha o que diz o artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Eu desconto do meu empregado o valor da Previdência e não repasso para a Previdência Social. Eu posso fazer isso? Não posso. Eu descontei do meu empregado, a empresa descontou do empregado e não repassou para a Previdência Social. Isso é crime. E olha a pena que traz o 68A. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, eles endurecem num primeiro momento e depois eles relaxam. Sabe por quê? Porque acompanhem comigo, por gentileza. O parágrafo 2º do artigo 168A, olha, no primeiro momento é duro, pena de 2 a 5 anos. Porém, no parágrafo 2º e 3º, olha só o que acontece. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação. Antes do início da ação fiscal. Ou seja, antes de iniciar a ação para poder receber os valores devidos, se ele declarar, reconhecer, falar, olha, Previdência, eu reconheço aqui, eu estou pagando. Não tem. Não há que se falar em responsabilização criminal. Poxa, você pagou. Só que tem que ser até o início da ação fiscal. Quem entra, quem ingressa é a Fazenda Pública Nacional, FPN. Porém, o parágrafo 3º, que também é muito bonzinho, ele vem e diz assim: porém será facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário e tiver bons antecedentes. Não aplica só, pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa. O artigo 168A, em seu parágrafo 3º, se tiver uma das condições dos incisos 1 e 2. Quais são? Tenha promovido após o início da ação fiscal, agora já teve início, e antes de oferecida a denúncia por este crime do 68A, quem oferece a denúncia é o Ministério Público. O pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive os acessórios. Então, pagou juro, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Ou se aplicar somente a pena de multa. Também poderá fazê-lo, inciso 2, quando o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, como sendo o mínimo para o ajuizamento das ações de execuções fiscais. Existe um patamar, um teto, e somente ingressam com a ação de execução fiscal acima desse teto. Abaixo desse teto, não se ingressa com a ação de execução fiscal. Então, se for abaixo, eu também posso não aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa. Nossa, professor, ele é muito duro no começo.
com pena pesada, depois ele alivia, depois ele abranda, trazendo uma extinção da punibilidade ou mesmo uma não aplicação da pena. Tranquilos? Maravilha? Ok. Obviamente aqui, neste caso da apropriação previdenciária, né, não cabe a tentativa, porque ou você não repassa ou você repassa. Então a tentativa não seria possível na apropriação indébita previdenciária. Tudo bem? Tranquilos? Tá. Eu ainda tenho outras hipóteses de apropriação indébita, que é a figura do artigo 169 do Código Penal. O 69 diz assim: veja se porventura já aconteceu algumas situações dessa na vida de vocês, ou já tiveram notícia de encontrar o dinheiro, encontrar um celular, ter um depósito na sua conta que não era devido. Olha o que diz o 69 do Código Penal: apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma conferência na sua conta agora, vai tirar um extrato, e lá aparece um depósito de 100 mil reais. Aí você fala assim: poxa, eu nem estou esperando 100 mil reais. Da onde vem 100 mil reais? Houve um erro no banco e o banco depositou 100 mil reais na sua conta. Você vai amanhã no caixa e pede para sacar no banco, te saca os 100 mil. Na segunda-feira o banco te liga: tudo bem, seu Lucilo? Olha, houve um equívoco aqui, nós fizemos uma transferência errada e foi 100 mil na sua conta. Aí eu falei: poxa vida, desculpa, eu pensei que era um tio meu que morava lá no Pernambuco que me transferiu esse dinheiro. E agora? Ou seja, agora eu tenho uma responsabilização criminal, o dinheiro não era sua. Ah, mas se você conseguir provar que você esperava um dinheiro ou tinha um descontrole, maravilha. Logicamente não vai impedir uma ação cível, né? Não vai impedir uma ação cível. Agora vamos mais. Vamos dar o seguinte exemplo. Você vai, por exemplo, compra pela internet um telefone celular, marca tal, e você recebe um telefone muito mais valioso. Ah, professor, o problema é deles. Não. Isto é apropriação indébita, é apropriação, né, de coisa havida por erro. Outra coisa, você vai a um determinado local, numa festa, e lá encontra um pacote de 50 mil reais no banheiro. Opa, não tem ninguém. Você olha para um lado, olha para o outro e coloca o dinheiro no seu bolso. Está caracterizado o crime? Está caracterizado o crime. Aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro, então, ele veio ao seu poder por erro. Então você encontrou. Olha o que diz o inciso de número 2 do artigo 69. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Professor, mas 50 mil reais? Qual que é a pena do crime? É de 1 mês a 1 ano ou multa. Teve um colega que me disse que compensava ficar com 50 mil reais, a pena é muito pequenininha, de 1 mês a 1 ano, ou multa, né? Bom, vamos mais. Imagina que, por exemplo, tenha acontecido um caso fortuito, né? Ou mesmo uma força da natureza. Teve uma enxurrada e com a enxurrada uma geladeira parou na porta da sua casa. Você fala: opa, por favor, geladeira, pode entrar. A cozinha fica bem ali, né? Isso também é apropriação do artigo 169. Ah, eu estou reformando na minha casa é uma casa antiga, eu acho um tesouro, uma pedra preciosa, né? Acho ouro. É meu. Olha o que diz o 169, inciso 1. Ah, mas eu não vou contar para ninguém. Inciso 1 do 169 diz assim: quem acha tesouro em prédio alheio, esse apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio, né? Então, na verdade, o proprietário tem uma certa cota, né? Quem achou teria que devolver sob pena da responsabilização pelo artigo 169 do Código Penal. Tranquilos? Né? Nunca mais vão encontrar nada, todos têm que devolver sob pena da sanção
do artigo 169 do Código Penal. Professor, devolver para quem? Se eu não sei quem é o dono. Devolvo, então, para a autoridade policial, no prazo de 15 dias, onde ele vai fazer um termo de entrega, né, do que você encontrou, celular, notebook, dinheiro, né, para ver se encontra, né, Professor, o detalhe. Pois não? Pois não? quando o senhor disse desse caso da apropriação indébita da coisa, caiu aí? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo, tranquilo. Ah, tá aqui. Eu achei que não tava conseguindo. Não, tô ouvindo. Aí vem o dever da pessoa devolver para a verdadeira dona, né? Perfeito. Mas tem um artigo no Código Civil, se eu não me engano, é 1234, que Perfeito. fala que a partir do momento que a pessoa ela acha uma coisa da outra, sim, ela deve devolver. No entanto, a dona da coisa também tem uma obrigação com a pessoa que achou, dando uma porcentagem para ela. Perfeito. Perfeito. Bacana esse texto que a gente leu agora. Tranquilo. Me lembrou desse. Complementa, né? Complementa. Colega, você pode repetir o artigo? 1200 e 1234. 1234 34 do Código Civil. do Código Civil. Acrescenta, então, a colega trouxe um acréscimo à nossa aula, dizendo, então, que esta pessoa, né, receberia, então, um prêmio, né? Ele não fala valores, colega? Ele não fala valores? Não estipula valores? 10% do valor? 5%? Eu não lembro, eu não lembro a porcentagem. Eu vi isso no segundo semestre Legal. de Direito Civil. Depois, se a colega puder trazer essa informação numa próxima aula, enfim, para saber, isso aí contribui muito com a aula. Se a colega conseguir depois, numa próxima aula, trazer essa informação, Tudo bem, eu vou enriquece. pesquisar no meu caderno. Por favor, eu mesmo faço questão absoluta de aprender isso aí Ok. também, tá? Obrigado pela contribuição. Show de bola, tá bom? Tranquilos, colegas, em relação à apropriação indébita? Maravilha. Só que para fechar nossa aula, depois desse passeio, extorsão mediante sequestro, extorsão indireta, apropriação, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre o crime de estelionato. E eu vou começar hoje, e na próxima aula eu faço mais uma revisão desse conteúdo. Tamanha a importância na vida de vocês, em provas. O estelionato está lá no artigo 171 do Código Penal. 171. Só que antes de começar o estelionato, eu quero que vocês entendam que aqui no crime de apropriação indébita é perfeitamente possível a aplicabilidade, olha lá, está no 170, a aplicabilidade do artigo 155, parágrafo 2º. Ou seja, aqui é cabível a chamada apropriação indébita privilegiada ou mínima. Ou seja, quando em face da apropriação a coisa for de pequeno valor, ou seja, não excede um salário mínimo, e o sujeito tiver bons antecedentes, for primário e de bons antecedentes, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. É aquilo que nós estudamos lá no crime de furto. Aqui também eu aplico em face da previsão legal contida no artigo 170 do Código Penal. Agora, vamos entender aqui, ó. E o que é o estelionato? Acompanhem comigo o artigo 171 comigo. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No estelionato, o agente busca o quê? O engodo, o artifício ardiloso. Preciso que vocês entendam. Eu não disse para vocês, lembram lá do grampeador? Que na apropriação indébita o dolo surge depois que eu tenho a posse? Pois é. No estelionato, o dolo surge antes
Enquanto na apropriação indébita o dolo surge depois que eu tenho a coisa, no estelionato o dolo surge antes. Vou dar o mesmo exemplo. Este apagador aqui é da faculdade. E eu tenho muito tempo que eu sonho com este grampeador. E eu peço para o diretor este grampeador emprestado para usar nas minhas aulas. Porque eu sei que ele vai me emprestar e eu sei que quando eu pegar neste grampeador, eu vou vendê-lo no momento seguinte. Então vejam, a questão vai demonstrar para vocês, este dolo surge antes. Professor, como que pode ter o crime de estelionato? Vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Vamos imaginar, por exemplo, um vendedor passa a vender para você um anel supostamente de ouro e brilhante, e na verdade esse anel não é de ouro brilhante, é uma bijuteria, não é brilhante, é de vidro. Você vai comprar um determinado veículo, e o veículo está novinho, ano 2017, um Gol, com 14 mil quilômetros rodados. O vendedor pede 34 mil reais, ele está novo, pouca quilometragem, você vai e paga. Quando você sai da garagem, o veículo começa a falhar, você leva numa oficina mecânica e lá ele constata que ele não estava com 14 mil, mas reduziram, voltaram a quilometragem lá no odômetro de 140 mil para 14. Isso é estelionato. Ele induziu você em erro. Ele manteve você em erro em pagar 37 mil reais por um veículo não de 140 mil, mas de 14 mil. Isso é estelionato. A pessoa te vende pela internet um produto e este produto nunca chega. É uma fraude. Isso é crime de estelionato. Isso é crime do artigo 171 do Código Penal. E ele traz vários dispositivos do 171. Se você vende, por exemplo, uma coisa que tem prestações, uma coisa alienada, como se ela tivesse quitada, estelionato, você silencia. O Código Penal traz, inclusive, a devolução de cheques e a sua sustação. Porém, a doutrina vem reconhecendo que se o cheque foi devolvido por um descontrole financeiro ou um cheque que foi pós-datado, não há que se falar em responsabilização criminal, ou você sustou o cheque por um desacordo comercial, não há que se falar em estelionato. Outra coisa, então, se você pós-datou um cheque, não tem estelionato. A devolução de cheque é estelionato, mas tem que ser dolosa. Tem que ter a vontade de deixar aquela pessoa, de utilizar de artifício ardiloso. Não teve descontrole financeiro. Isso é estelionato. Tá? Professor? Pois não? Voltando no exemplo do veículo ali. Sim. Não seria uma linha muito tênue no sentido de não seria uma falsa comunicação uma falsa uma falsa propaganda do veículo, vamos dizer assim, o carro com 14 mil quilômetros, não cairia esse exemplo aí no CDC? Mas não, agora, civilmente sim. Você vai ingressar civilmente para os prejuízos que você sofreu. Agora, criminalmente, ele pratica o artigo 171 porque ele induziu você em erro. Então, eu tenho aqui, colega, perfeitamente, um Código de Defesa do Consumidor, embora eu tenha os crimes lá do Código de Defesa do Consumidor, nesta modalidade é um crime de estelionato claro, clássico. Então, eu tenho também eu tenho que chamar o Código de Defesa do Consumidor para que possa, então, sanar, para que eu possa chamá-lo, para que eu possa ser ressarcido. Porém, ele praticou um crime, o crime do Código Penal. Um estelionato. 170... Na verdade, ele vai responder em todas as esferas. Vai responder criminalmente pelo crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, e civilmente você vai ingressar para que você possa ser ressarcido, inclusive, dos prejuízos por dano moral, dano material, lucros cessantes, ou seja, você deixou de usar o veículo por isso, civilmente e criminalmente também.
Tá? E olha que interessante. Só que na prática isso não acontece muito, né, professor? Acontece, se você levar conhecimento da autoridade policial, é que geralmente acontece muitas vezes uma barganha, né? Olha, se você não me devolver o meu dinheiro, eu tô indo agora na delegacia de polícia comunicar um crime, isso é crime de estelionato. Tá aqui o laudo, ó. Ó o laudo aqui. Então, muitas vezes ele prefere devolver do que sofrer uma responsabilização pelo crime de estelionato. Tá? O cara não é besta, né? Lógico, ele prefere devolver. Geralmente, os advogados fazem uma comunicação extrajudicial bem gentil. Falou, meu amigo, o negócio é o seguinte, ou você devolve o dinheiro, ou tá aqui, ó, o artigo 171 do Código Penal. Você escolhe. A pena do 171 é reclusão de 1 a 5 anos e multa. A gente conversa, né? Tudo bem? Cabe também o estelionato. Tem muitas pessoas que causam, praticam lesão no próprio corpo para receber valor de seguro. Eu vi uma pessoa que tinha um seguro de um carro, levou o carro para a Bolívia e deixou o carro lá para receber o valor de seguro aqui. Para receber tabela cheia. Né? Ou mesmo uma pessoa que simula a sua morte para receber o valor do seguro. Vi falar, não sei se é verdade, uma pessoa que pulou numa prancha, numa serraria para cortar o braço porque ela queria aposentar. Descobriram, ficou sem o braço, não aposentou e ainda responde por um crime de estelionato, porque eu tenho a figura do 171, lá do inciso de número 5. Eu precisava fechar esse raciocínio com vocês, tá? Eu vou deixar na próxima aula, eu dou continuidade, dou sequência, né, com o crime de estelionato.